paz, voltei, estou aqui agora para o nosso estudo nessa manhã. Você que ainda não tive a oportunidade de falar com você, que Deus te abençoe, que Deus seja contigo. Então, nessa manhã nós vamos estar estudando um pouquinho, falando sobre maturidade espiritual e aplicando alguns conceitos na prática, né? Na nossa prática, na nossa vivência, na nossa experiência. Porque nós queremos que a nossa juventude seja uma juventude abençoada, uma juventude próspera, uma juventude que tenha capacidade de fazer escolhas, e não só de fazer escolhas, mas de fazer as melhores escolhas. Então vamos estar orando antes de nós começarmos a conversar nessa manhã. Paizinho querido, muito obrigado, porque o Senhor é bom em todo tempo. Muito obrigado pela Tua palavra que já foi ministrada aos nossos corações. Muito obrigado pelos nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo e nos acompanhando nessa manhã. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos capacitar para que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Toma a direção, assim nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar falando nessa manhã para a juventude, e a nossa proposta era falar sobre relacionamento, mas eu quero falar assim de uma forma mais ampla, porque eu entendo que quando a gente consegue alcançar a maturidade espiritual, essa maturidade, ela traz muitos benefícios para todos os aspectos, para todas as áreas da nossa vida. Então, para nortear o nosso estudo nessa manhã, eu quero convidar você a abrir o livro de Lucas, capítulo 6, versículo de número 48. Ou vamos começar a ler a partir do 46, que fica mais completa o nosso entendimento. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46, que diz assim: Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã, o primeiro aspecto é sobre o fundamento, sobre a base, sobre a estrutura. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, tem uma frase que as pessoas gostam muito de repetir, que não importa não interessa se você começa bem, o importante não é começar bem, mas como termina, como você termina. E eu refletindo muito acerca dessa frase, desse pensamento, eu vejo que realmente às vezes as coisas não começam muito bem, mas você consegue no percurso, no decorrer da caminhada, terminar bem, ser bem sucedido, ter êxito. Mas eu entendo que se as coisas começam bem, o seu êxito, o seu sucesso, ele vai ser alcançado talvez mais rápido, e você não vai ter tantas dificuldades, tantos contratempos no meio do caminho, não vai passar às vezes por dores e sofrimentos que seriam desnecessários se você tivesse começado bem. Então eu sei que para o jovem, ele é sempre muito ousado e destemido. Então ele tem sempre essa vontade, né? E ele se lança sem medir as consequências. E quando nós falamos principalmente de relacionamento, de namoro, isso é muito importante. Nós entendermos que nós precisamos fazer escolhas. E que essas escolhas não podem ser qualquer escolha. Você não pode escolher qualquer coisa, porque tudo que você escolhe na sua vida vai refletir no futuro próximo sobre
vai trazer implicações para a sua caminhada, para a sua trajetória, vai interferir, vai afetar o resultado que você deseja. Então, quando nós falamos de maturidade, né, uma pessoa madura é uma pessoa que está completa, que está pronta. E a experiência, que é diferente, né, que a experiência é algo que você vai adquirindo quando você está experimentando, é o conhecimento que você vai adquirindo. Então, às vezes nós temos pessoas que têm experiência, mas que não têm maturidade, porque ela não tem habilidades suficientes para lidar com as situações que ela vivencia, ela não tem equilíbrio para isso. Então, quando a palavra de Deus, ela fala, né, que eu acho muito interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele é muito objetivo e muito prático para as nossas vidas. Porque ele fala que nós o chamamos de Senhor, então nós somos ensinados a ter o Senhor Jesus Cristo como nosso Pai, como nosso conselheiro, como nosso amigo, como alguém que quer o melhor para a sua vida. E na juventude, nós sabemos que nós temos muita dificuldade de dar ouvido às pessoas que têm mais experiência, porque nós achamos que elas não sabem, não entendem o que nós estamos vivendo, o que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você que também já fui jovem. Não sou mais tão jovem, mas ainda sou jovem em algumas situações, mas a gente sabe que é um momento muito desafiador na vida do jovem, em que ele está fazendo as suas descobertas e que essas descobertas ele pensa que o que aconteceu com o outro não vai acontecer com ele. Então o Senhor chama a atenção, por que me chama Senhor? Por que diz que eu sou o seu Senhor se você não faz aquilo que eu mando? Então a palavra de Deus, ela diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então eu digo para você que namorar é bom. Namorar é bom, e eu penso que o namoro, ele não é apenas uma fase, mas é uma fase muito importante na vida do relacionamento, no relacionamento do jovem. Então, a gente precisa entender que esse momento é muito importante para você, mas como que você vai adequar esse namoro e as outras perspectivas que você tem na sua vida? Então, a sua vida nesse momento, ela não se resume apenas a namoro, mas você precisa entender que a sua vida está em formação, a sua vida está em construção. Então, tudo que você faz nesse momento e como você faz é o alicerce que vai dar base para que você tenha a oportunidade de construir um futuro abençoado, um futuro próspero. E é isso que Deus quer para você, é isso que Deus tem para as nossas vidas. Então, na nossa caminhada, a gente precisa entender que, como eu estava falando ainda há pouco na mensagem, né, que a função do Espírito Santo, ele tem a função de exortar, de consolar e de edificar. Então, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, ele vem trazer esse ensinamento da palavra de Deus e nos fazendo lembrar as coisas que Deus fala. Para quê? Para que a gente não peque, para que a gente não erre, para que a gente, porque pecar é errar o alvo, errar o caminho que Deus tem proposto para cada um de nós. E Deus tem um caminho próspero e abençoado proposto para cada um de nós. Mas as nossas escolhas é que nos fazem errar, porque às vezes as nossas escolhas nos tiram desse caminho, nos tiram dessa direção. Então, a palavra de Deus, ele vai dizer que todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a quê? É semelhante a quê? A alguém que edificou a sua casa sobre uma rocha firme. E essa rocha firme não é nada mais, nada menos do que a
ter no seu coração, na sua mente, essa palavra gravada, porque essa palavra ela vai nos ajudar a direcionar, a mostrar o caminho que nós devemos seguir e como nós devemos seguir. Então, a escolha de com quem você vai namorar, né? Quem vai ser sua namorada, quem vai ser o seu namorado, observar os hábitos, os costumes, o planejamento, o pensamento, se os dois têm o mesmo objetivo. Então, o namoro não pode ser apenas uma coisa, um relacionamento inconsequente para um momento, mas a gente precisa entender que se você está passando o tempo da sua vida com alguém, tem que ser alguém que vá acrescentar coisas boas à sua vida, boas experiências, que naquele momento em que vocês estão juntos, vocês tenham propósitos, vocês tenham objetivos e que principalmente o Senhor Jesus Cristo possa fazer parte desse relacionamento. Quantas vezes nós vemos pessoas se relacionando, namorando, e nós ficamos preocupados, os pais ficam preocupados, os pastores ficam preocupados, parece que todo mundo quer se meter na sua vida, né? Todo mundo quer dar palpite. Mas a nossa preocupação é que se você não tiver equilíbrio para passar por esse momento, se você não parar para ouvir o conselho, se você não parar para ouvir o ensinamento, a preocupação é que você erre o caminho, que você venha a se perder, se distanciar daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu sei que quantas vezes nós já ouvimos histórias, né, pessoas que começaram a namorar e o namoro começou a levar essa pessoa a fazer escolhas que não eram escolhas da vontade de Deus, e essas escolhas foram afastando a pessoa da presença de Deus. Então, nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de relacionamentos. Então, nós precisamos sempre ter em mente que o que vai nos ajudar a fazer essas melhores escolhas é estar sempre buscando a direção, a palavra de Deus. Então, o nosso fundamento, a nossa base é a palavra de Deus. É buscar essa experiência com Deus. Por que eu preciso ter essa base? Porque a proporção que eu tenho na palavra de Deus, essa base, eu vou passar por um segundo aspecto, que é a questão do crescimento interior. O momento de crescimento é o momento de quê? De experiência, onde eu estou adquirindo experiência para alcançar a maturidade cristã. Então, a nossa vida, ela é esse processo, é essa construção. Então, se eu tenho uma base sólida, com alicerces firmes, eu vou conseguir passar para a fase do crescimento interior, adquirindo experiência e intimidade que vai me levar a quê? A maturidade. Então, nessa fase de experiência, eu acho muito interessante, eu estava pensando na experiência, né? Eu gosto muito de usar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele se fez homem como nós, embora ele fosse pleno, completo, mas ele se submeteu a passar aos mesmos sentimentos, às mesmas situações que eu e você vivenciamos, para que nós possamos ter nele essa referência de como agir e de como caminhar. Então, eu lembro muito lá do Evangelho de Mateus, você pode abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, Mateus 4, que vai falar acerca da tentação do Senhor Jesus Cristo. E começa dizendo, né, que a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o que me chama a atenção nessa parte do crescimento é da preparação. Se o Senhor Jesus Cristo, que era 100% Deus,
mas também 100% homem, ele precisou desse momento de preparação para começar a sua vida ministerial. Isso deixa para nós esse entendimento que eu e você também precisamos nos preparar para as fases da nossa vida. Então, muitas vezes nós queremos conquistar, nós queremos ter um relacionamento abençoado, nós queremos ter uma carreira abençoada, nós queremos ter uma vida ministerial abençoada, nós queremos ser prósperos e abençoados, queremos ter um futuro brilhante, mas nós nos esquecemos desse detalhe que é muito importante, um momento de crescimento, de preparação para esse crescimento. Um momento em que eu preciso buscar em mim, né? Olhar para mim, ver o que precisa ser completado, o que precisa ser tratado, o que precisa ser trabalhado para que eu possa crescer, me desenvolver de forma plena, para que eu possa alcançar a maturidade. Então, trazendo para os nossos relacionamentos, nós temos muita dificuldade em nos relacionarmos. Por quê? Porque nós temos dificuldade de verbalizar as coisas que sentimos e que pensamos. Eu percebo que a nossa juventude, ela tem essa dificuldade, às vezes, de verbalizar, de falar o que está sentindo, de falar o que está pensando. Ela não se coloca, ela muitas vezes se revolta e a gente percebe essa revolta não com palavras, mas com ações, com atitudes, mas ela não fala porque ela acha que o outro não vai compreender, que não vai alcançar aquilo que está sentindo, aquilo que está acontecendo, que as outras pessoas não vão compreender. E isso é um fator complicador para os relacionamentos, porque relacionamento exige troca, exige confiança, exige diálogo, exige essa interação, eu estar disposto a me envolver com o outro. Então, para que eu possa crescer, eu preciso, acima de tudo, estar disposto. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, precisa, acima de tudo, estar disposto a ter um relacionamento com Deus. Então, nessa passagem, o Senhor Jesus Cristo, ele passa 40 dias e 40 noites num lugar em que não há nada que vá tirar a sua atenção. E como é difícil, né, nós ficarmos assim, termos um tempinho para ficar na presença de Deus em que nada nos tire a atenção. Tem um tal de celular, que é uma ferramenta muito boa, que eu estou até usando uma agora para falar com você, está aqui diante de mim, mas se eu não tomar cuidado, se você não tomar cuidado, enquanto você está aí ouvindo essa mensagem, está entrando mensagens do WhatsApp, notificação do Face, de outras chamadas, de outras coisas que estão acontecendo no mundo nesse momento, enquanto você está aqui ouvindo essa mensagem, esse estudo, participando desse estudo. Então, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, muitas coisas acontecem para chamar a nossa atenção. E aí que reside o problema, que quando a gente vira para o lado, pisca, muita coisa está acontecendo. E isso me chama a atenção às vezes no trânsito, né? Que às vezes você está lá vendo que a pessoa está guiando o carro, mas ela está ali olhando para o celular, ela está pensando em outras coisas, não está com a sua atenção voltada. E Jesus, quando ele foi para o deserto, ele passou 40 dias e 40 noites num lugar em que não tinha nada para desviar a sua atenção. O seu único objetivo é estar ali em comunhão com Deus, se preparando para aquele ministério que Deus estava começando na vida dele e através da vida dele, que ia dar início. Então, nós precisamos entender que para a gente conseguir construir um relacionamento saudável, eu preciso estar preparado para esse momento. Para que eu tenha uma carreira abençoada, eu preciso estar preparado para esse momento. Porque
tudo que a gente faz na nossa vida tem exigências. Se você vai abraçar uma carreira, você sabe que essa carreira que você abraça, ela vai trazer para a sua vida as suas demandas, as suas exigências. Então você precisa estar pronto para responder a essas demandas, para responder a essas exigências. Quando a gente começa a namorar, a gente precisa pensar nisso também, porque a namorada ou o namorado, ele também vai fazer as suas exigências, também tem as suas demandas. E será que a gente está pronto para esse momento? Então, se eu quero ter um relacionamento saudável, eu preciso estar preparado para esse relacionamento, para essa prática. E isso é muito importante, que em tudo na minha vida eu tenha esse entendimento, esse tempo de preparação, essa base vai me ajudar para esse tempo de crescimento, para que eu tenha um crescimento sadio, para que eu tenha um crescimento frutífero. Nós ele está cultivando lá em casa um pé de café e está lá, né, tomando todos os cuidados para que, botando fertilizante, botando antipraga lá, aqueles remédios lá para matar praga, fungo, preparando para quê? Para que a planta se desenvolva, tenha um crescimento saudável. Por quê? Porque para que ela possa alcançar a maturidade, ela precisa ter esse crescimento saudável, para que ela possa frutificar, dar frutos. E aí a gente vai entrar na fase final, que é a fase da maturidade. É a fase da excelência, é a fase do entendimento, quando eu consigo entender o que eu quero para a minha vida e que eu estou pronto para esse momento. E aí, outra passagem que me chama a atenção, também está lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, João 10, versículo de número 18, que diz assim: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus Cristo está falando aqui, né, que nesse capítulo, ele está falando que ele é o bom pastor, que ele tem a consciência da sua missão, da sua tarefa, e que ele está pronto a cumprir o mandamento que o Pai o ordenou. E isso faz parte, né, da compreensão de uma pessoa que alcançou a maturidade. É a fase em que ela alcança a consciência de quem ela é e da missão que ela tem para cumprir e do que ela pode e como ela pode fazer. Então eu vejo que os nossos jovens, vocês precisam ter essa dimensão, essa compreensão, trabalhar para alcançar essa maturidade. Porque não é só um relacionamento inconsequente, não é só aproveitar a vida em um momento, mas é entender que a sua vida, ela faz parte de um projeto maior, que é o projeto de Deus para mim e para você. E isso me chama a atenção, que nós muitas vezes não conseguimos alcançar esse entendimento. Às vezes a gente pensa que é só levantar a mãozinha, aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e pronto, acabou. Não. Aí começa toda uma trajetória, toda uma caminhada que Deus tem para as nossas vidas. Eu preciso entender que eu preciso estar alicerçado no quê? Na palavra. Eu preciso conhecer essa palavra, eu preciso conhecer esse Deus a quem eu aceitei, esse Deus para quem eu levantei a minha mão. Então, eu preciso ter essa base, eu preciso ter uma vida de crescimento interior, em que eu me preparo para viver esse momento.
para viver o momento da maturidade, de entender o propósito de Deus e saber qual é o propósito, qual é o sentido da minha vida. Não é raro você encontrar com jovens, com pessoas que você não consiga entender qual é a sua função, qual é o seu papel, qual é o seu objetivo. Pessoas que se encontram perdidas. Já viveram tanto, mas ainda estão perdidas. Porque pulou alguma dessas etapas, não teve esse processo, né? Não passou por esse processo de forma plena. Então, a maturidade espiritual, ela vem quando a gente alcança essa plenitude, esse entendimento de quem somos em Deus. E Deus quer que você tenha um relacionamento abençoado, Deus quer que você tenha uma vida sentimental abençoada, Deus quer que você tenha uma vida profissional abençoada, Deus quer que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Mas para que eu seja abençoado, eu preciso gastar tempo com o fundamento, eu preciso investir tempo no crescimento para que eu possa ser um homem, uma mulher maduro diante de Deus, para que eu possa viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida de forma plena. E que nessa manhã Deus possa estar abençoando a sua vida e te fazendo entender que talvez você esteja lá na primeira fase, na fase do fundamento, talvez você já esteja na segunda fase, na fase do crescimento interior, e talvez você já tenha, em alguns aspectos da sua vida, atingido essa maturidade. Mas que nessa manhã Deus possa estar te ajudando nesse crescimento. E você, jovem, continue se aplicando, ouvindo a palavra de Deus, para que você seja comparado a alguém semelhante, que construiu, edificou a sua vida sobre alicerces sólidos. Porque vem as tempestades, vem as lutas, vem as dificuldades do cotidiano, mas nada derruba essa edificação, porque ela está construída sobre a palavra de Deus. E quando a nossa vida está edificada sobre a palavra de Deus, nós podemos passar por tudo isso e sobreviver a tudo isso, porque a graça do Senhor nos sustenta, a graça do Senhor nos auxilia nesse processo e nessa caminhada. Que Deus esteja te abençoando nessa manhã. Vamos estar orando? Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa manhã de reflexão em que podemos estudar a tua palavra, estudar esses processos que o Senhor tem de crescimento, de desenvolvimento na vida de cada um de nós. Nós sabemos, Senhor, que quando começamos bem e somos perseverantes, Senhor, em todas as fases do processo, nós atingimos a maturidade espiritual, atingimos essa maturidade, esse crescimento, seja em qualquer área da nossa vida, e é isso que nós desejamos, Senhor, para a vida dos nossos irmãos, para a nossa juventude, para aqueles que estão começando a caminhada, que eles possam ter nessas fases, Senhor, o entendimento e a direção para que eles possam buscar essa maturidade. Abençoa, Senhor, os jovens da tua casa, abençoa os jovens que nos ouvem, abençoa, Senhor, a cada um dos nossos irmãos, para que nós possamos entender mais da tua palavra e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Continua conosco, assim nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até logo mais com o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.